Ouça com atenção. Um segredo está prestes a ser revelado. Antes que o ritmo da vida começasse, o palco já estava montado. O céu era um abismo vasto e silencioso, uma extensão infinita de profunda escuridão. Não havia sol para aquecer o vazio, nenhuma lua para lançar um brilho suave. Apenas um vazio profundo, à espera. Imagine uma tela estendida até o infinito, intocada pela luz, prendendo a respiração para a primeira pincelada do pintor. Este era o universo antes que o tempo tivesse um nome, antes que o primeiro segundo fosse contado. O mundo era informe, um potencial silencioso dormindo nas sombras, esperando por um comando que acenderia os céus e daria origem à medida de todas as coisas. O comando veio, perfurou o silêncio, ecoou pelo vazio. Não foi um grito, mas um decreto deliberado. Uma palavra proferida com imenso poder e intenção. No quarto dia deste grande projeto, o código foi revelado. Um novo capítulo foi escrito não em pedra, mas no próprio tecido do espaço. Este foi o momento em que os relógios da eternidade foram forjados. Não de metal ou engrenagens, mas de fogo celestial, poeira cósmica. O Criador olhou para a escuridão e decidiu que era hora de ordem. Era hora de um ritmo para governar os dias e as noites que ainda viriam. A escuridão não seria mais absoluta. O grande plano estava se desenrolando com meticulosa precisão. Cada passo era deliberado. Cada ação tinha um propósito. A criação não foi uma explosão caótica de matéria. Foi uma sinfonia orquestrada, onde cada nota foi colocada com cuidado. Este momento foi crucial. Foi a introdução da medida, dos ciclos, de um pulso previsível e constante. O universo estava prestes a aprender a respirar. Dentro, fora, luz, escuridão, atividade, descanso. Esta foi a base sobre a qual a própria vida logo dependeria. O céu, antes um abismo sem características, estava prestes a se tornar um grande e glorioso relógio para toda a criação. O palco estava pronto. O silêncio estava grávido de expectativa. A própria escuridão parecia se inclinar, esperando para ser preenchida. O próprio conceito de tempo estava prestes a nascer, não em um pensamento abstrato, mas em magníficas e brilhantes esferas de luz. Os céus estavam prestes a ser povoados com marcadores, guias, sentinelas silenciosas que mediriam as eras. O vazio absoluto estava prestes a ser transformado em um céu dinâmico e vivo. Um céu que contaria uma história, de ordem, de propósito, escrita na linguagem da luz contra o pano de fundo da noite. Pausa. E Deus disse: haja luzeiros na expansão dos céus. Foi uma frase simples, mas seu impacto foi monumental. De repente, a escuridão foi pontuada pelo fogo. A luz apareceu não apenas para iluminar, mas para servir como um instrumento do tempo. Seu propósito principal era claro e imediato. Era separar o dia da noite, traçar uma linha entre a luz e a escuridão que persistia. Este ato criou um ritmo fundamental. Estabeleceu um ciclo de horas para a humanidade, para os animais, para a própria Terra. O primeiro tic-tac do relógio cósmico soou e o universo começou a contar. Essas luzes, esses corpos celestes, não foram concebidos meramente como belas decorações para adornar a escuridão. Elas são sinais. Elas são marcadores. Elas são sinais para as estações. Elas são sinais para os dias. Elas são sinais para os anos. Cada nascer do sol, cada pôr do sol, trazem ordem ao que antes era um vazio informe. O céu começou a contar a história do tempo. O tempo ganhou marcadores visíveis que qualquer um podia ver. E assim, as estações agora vêm e vão em sua vez. A humanidade aprende quando plantar, quando colher. O mundo inteiro aprende a viver no tempo dado pelo seu Criador.
Uma luz maior foi feita para governar o dia, o sol. Ele acendeu em um clarão de chama dourada um colossal forno de calor e energia. Seu calor jorrou, trazendo poder vivificante ao mundo nascente. Sua luz revelou cores e formas escondidas na escuridão. A luz do sol dá força a tudo o que cresce. É imenso, é poderoso. É o grande relógio que marca a passagem do dia, nossas horas de vigília, nosso trabalho, nossa vida. Então, uma luz menor foi feita para governar a noite, a lua. Ela não queimava com seu próprio fogo, mas recebia sua luz e a refletia com uma graça suave e gentil. A lua lança seu brilho prateado sobre as águas calmas. Ela acompanha os viajantes na escuridão e traz calma ao mundo em repouso. A noite também tem seu lugar no grande projeto. E além dela, Deus também fez as estrelas. Pequenas ou grandes, nasceram para preencher o firmamento, cada uma um ponto distante de luz. Elas pontuam a vastidão do espaço, mostrando a verdadeira imensidão do universo. Pausa. Juntos, esses corpos celestes formam um mapa silencioso que fala sobre ordem e profunda beleza. Eles se movem com uma precisão que desafia o acaso. Os céus proclamam a glória de Deus. O brilho do firmamento é uma palavra sem som, um anúncio universal da majestade do Criador. Jeremias lembra: aquele que dá o sol para a luz do dia, e as leis à lua, e as estrelas para brilharem à noite. Tudo segundo um estatuto divino. As imagens das profundezas do espaço, o sol em erupção em labaredas, a lua pendurada serenamente sobre águas calmas, o nascimento de galáxias inteiras, tudo aponta para um universo cheio de significado. Vemos luzes que perfuram a escuridão mais profunda e formas de tirar o fôlego. O espaço parece uma tela pintada com intenção e arte. Cada estrela, cada planeta, cada galáxia é uma pincelada numa obra-prima em revelação. Eles não flutuam passivos no vazio, são participantes ativos da história. Testemunhas silenciosas de um plano perfeito. Mantêm a medida do tempo em mãos celestiais e firmes. Lembram-nos, em nossa pressa, da ordem grandiosa do cosmos. Somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Complexidade profunda, simplicidade elegante, propósito deliberado. Pausa. E, no entanto, com os céus em seu lugar e os relógios da eternidade funcionando, a vida, como a conhecemos, ainda não havia aparecido na Terra. O palco estava totalmente iluminado, o ritmo estabelecido, mas os atores principais ainda não haviam feito sua entrada. A vida ainda estava escondida, guardada em segredo nas profundezas. O céu estava completo. Os grandes relógios celestiais marcavam os dias e as estações. Mas o grande movimento da vida, a sinfonia de criaturas que andariam pela terra e voariam pelo ar, ainda estava por vir. Havia mais atos nesta peça divina. A história estava longe de terminar. A criação das estrelas foi preparação, estabelecimento de uma estrutura, um arcabouço confiável para a vida florescer. A luz consistente do sol, o ritmo suave da lua, a passagem das estações, tudo colocado em seu lugar para o que viria a seguir. O universo estava sendo afinado como um instrumento delicado, pronto para tocar a bela e complexa canção da vida. A ordem nos céus prometia a ordem que preencheria a terra. Este é o segredo sussurrado pelas estrelas. Elas não estão lá por acaso. Sua luz não é sem significado. São testemunhas silenciosas de um plano perfeito. Elas guardam a passagem do tempo, lembram a cada um que há ordem no cosmos, um propósito tecido no tecido da realidade. Elas nos convidam a olhar além das preocupações imediatas e contemplar a vastidão e o mistério do universo. Testemunho de inteligência e criatividade além da compreensão.
O código ainda está escrito nas estrelas. Está lá para você ler todas as noites. Pense nisso. Reflita. As estrelas, o Sol e a Lua têm um propósito além de apenas estarem lá. Você acredita que as estrelas têm um propósito? Deixe um comentário abaixo com seus pensamentos. Compartilhe esta mensagem com alguém que se maravilha ao olhar o céu. E assine nosso canal para acompanhar o próximo ato da criação. No próximo episódio, as águas e os céus ganharão movimento. Os astros não estão lá por acaso. Eles são testemunhas silenciosas de um plano perfeito. O código continua escrito nas estrelas. Inscreva-se, comente e compartilhe.